Você já deve ter ouvido falar em coisas que não tiveram explicação. Então conheça agora 10 coisas que a ciência não consegue explicar. Roda a vinheta. Muitas coisas acontecem sem que a ciência consiga explicar. Então separamos 10 coisas para vocês que a ciência não consegue explicar. Em 10º lugar nós temos La Madonna de San Giovannino. Para quem não sabe, a Madonna de San Giovannino é uma pintura muito antiga, de 500 anos atrás. E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o que a ciência consegue explicar. Bom, simplesmente pelo fato de que naquela época era uma época muito desprovida de tecnologia até o nosso conhecimento. Só que nessa pintura, como vocês podem ver, lá atrás tem um disco voador. Então você deve estar se perguntando, esse pintor aí devia saber de mais alguma coisa. Como naquela época não possuía nenhuma tecnologia muito avançada, como é que o pintor ia saber de um disco voador, né? Como é que ele ia saber o que pensar nisso, Como é que ele ia saber que era um disco voador? Então... Bom, em nono lugar temos o mecanismo de Antikythera. O mecanismo de Antikythera, ele foi, na época, um computador analógico criado para prever eclipses ou posições astronômicas. Mas o que tem de mais isso? Naquele tempo e depois não foram criadas mais nenhuma tecnologia avançada. Então... Você deve estar se perguntando como que eles tinham noção dessa tecnologia, como é que o cara pensou, pô, vou fazer uma máquina aqui agora que pode prever quando é que vai acontecer o eclipse e tudo mais. E naquela época não era tão assim tecnológico às nossas vistas. E se eles tiveram essa ideia de tecnologia, por que eles não criaram outras depois, né? Que passou esse tempo todo aí sem nenhuma invenção depois. Em 8º lugar nós temos a foto da família Cooper. A foto da família Cooper ficou muito marcada. Alguns dizem que é mentira, outros falam que aconteceu, outros falam que é montagem. Bom, a foto da família de Cooper, como vocês estão vendo. Bom, essa foto foi tirada há muito tempo atrás, quando a família decidiu se mudar para uma casa nova no Texas. E aí foram decidir tirar uma foto de família. Mas e quando foram revelar a foto, descobriram que tinha um corpo, simplesmente na foto virado de cabeça para baixo. Então... Até aí tudo bem, tirar uma foto em família, mas o problema é que do nada aparece um corpo virado de cabeça para baixo pendurado. A ciência já tentou saber se era mentira ou não e descobriu que a foto era verídica, o que deixou mais suspeitos, deixou mais intrigas. Então não se sabe explicar até hoje o que aconteceu para aquele corpo aparecer lá. E um fato interessante é que na foto apareceu o corpo, mas na hora da foto as pessoas não viram nenhum corpo do lado delas. É estranho, né? Também, tipo, tá aqui o pessoal aqui, aí de boa. Como se aqui no vídeo aparecesse um cara. Não, aí de boa o cara se pendurando no teto e... Em 7º lugar temos a colina Em 7º lugar temos a colina eletromagnética de Ladakh. No lugar, ou na colina Lé, possui uma radiação eletromagnética muito forte e os cientistas não têm muito uma comprovação de o que aconteceu. Muitas pessoas acham que foram os alienígenas que chegaram e fizeram testes lá, mas ninguém sabe. Alguns dizem que é uma base alienígena secreta. Mas o que isso faz? Um carro, por exemplo, se ele estiver com o motor desligado, a partir de uma linha determinada na colina, se ele tiver com o motor desligado, ele começa a subir essa ladeira até 20 km por hora. E além disso, se um avião passar pela colina, ele não pode passar normalmente, ele tem que aumentar a sua altitude para que a radiação eletromagnética não afete ele.
Em sexto lugar, nós temos a bateria de Bagdá. Para quem não sabe, a bateria de Bagdá foi um artefato criado durante a dinastia iraniana da Pártia, há muito tempo atrás. Então naquela época, o povo era meio assim, vivia no deserto e tudo mais. E de repente, como é que eles criaram a bateria? Com cobre e ferro. Então tipo, o cara tava de boa, meu celular descarregou, então... né? Eles não tinham uma inteligência tecnológica para saber disso. Vou botar ferro e cobre no jarro e vai fazer energia. E alguns dizem que eles tiveram ajuda de alienígena, outros falam que isso é mentira, que foi alguém lá que pegou, inventou esse jarro e botou lá pra alguém achar. Mas cabe a você acreditar ou não. Mas a ciência não consegue explicar. Em quinto lugar temos as linhas de Nazca. Bom, para quem não conhece as linhas de Nazca, ela possui outros nomes, por exemplo, crop circles, que aparecem nas fazendas, nas plantações. São desenhos que não sabem como foram parar lá, porque esses desenhos eles são muito gigantes, então não teria como uma pessoa se basear em alguma coisa para fazer esse desenho. E são muito perfeitos também. São muito perfeitos, então a pessoa teria que voar, tipo, num helicóptero para se basear para fazer esse desenho. Aqui muito caso acontece, os tiozinhos tá na fazenda, acorda e de repente tá lá o milharal dele com uma rodela gigante lá, tipo, massa. Em quarto lugar nós temos o Cavaleiro Negro. Bom, pra quem não conhece o Cavaleiro Negro, é um satélite com a sua idade estimada entre 13 mil anos. O satélite foi descoberto por Duncan Luna em 1973. E Duncan Luna estava lá com seu telescópio de boa e de repente ele achou o que ele achava ser uma estrela. Aí quando ele foi pesquisar mais, ele descobriu que não era uma estrela, e sim um satélite. E com base nos seus próprios estudos, ele descobriu que o satélite deveria ter em torno de 13 mil anos. Aí você deve estar se perguntando como é que o satélite foi para lá. O problema não é nem estar o satélite lá, é também, mas o satélite tem 13 mil anos. Porém, naquela época, o homem ele só conseguiu fazer comunicação no espaço há mais ou menos 60 anos. Então, como que aquele satélite foi para lá 13 mil anos, né? Alguns dizem que é mentira, que foi alguém que achou um pedaço de metal no espaço, inventou uma historinha e ali colocou. Outros dizem que não, que realmente aconteceu, que Duncan Luna era um astrólogo muito bom e que ele também conseguia prever o futuro e o passado. Bom, em terceiro lugar temos os crânios de cristal. Para você que é mais velho ou que gosta de filmes de aventura, tem participação dele no Indiana Jones. Mas o Indiana Jones, a única coisa para que serve esses cristais, eles atraem metal, ou seja, eles são um ímã. Mas as pessoas que conseguiram achar esses cristais, eles disseram que possuíam algumas coisas a mais. Alguns disseram que levou o cara a morrer, ela desejou que o cara morresse e o cara morreu. Outro que aconteceu milagres na vida dele e tudo mais. A cura do câncer, e até uma também disse que com a caveira ela previu o assassinato do presidente John Kennedy. As pessoas podem usar o poder dos crânios para evitar algum desastre. Talvez eventos que a gente veja pelo mundo em datas específicas são os momentos em que esses crânios podem ser reunidos para que o poder deles seja amplificado. Em segundo lugar, nós temos o nosso famoso John Titor, aquele viajante do tempo, do ano de 2036. O John Titor, ele teve sua primeira aparição entre 2000 e 2001 no fórum de postagens, que ele se declarou ser viajante do tempo. Alguns acharam que era um cara paranoico, que era mentira, o cara ninguém ia acreditar naquele tempo, né? Porque, cara, bebeu um pouquinho e foi lá digitar no computador. Mas John Titor acabou fazendo algumas previsões, que algumas se concretizaram e outras não. Aí alguns disseram que o fato dele ter falado o que ia acontecer, então acabou mudando o ciclo da história. Tem uma foto que não foi totalmente comprovada, que acharam John Titor lá no meio de todo mundo com a câmera na mão. Porque as pessoas estavam como se fossem amontoadas lá num lugar e tava ele lá com uma câmera fotográfica atual, né? Então não tem como. E a roupa totalmente diferente daquela época. Daquela época, as pessoas, as mulheres com aqueles vestidores, os caras cheios de terno, ele com óculos. Pois é.
E pra quem não sabe, hoje nesse ano nós temos a última fase do Cicada 3301. E John Titor, naquela época, ele previu que esse ano de 2015 teria a Terceira Guerra Mundial. Então isso vai tirar essas conclusões. 2015, Cicada 3301, Terceira Guerra Mundial. Não é só isso, mas também, como por exemplo, os conflitos entre a Rússia e os Estados Unidos também, que está acontecendo, né? Então tudo ajuda. E por primeiro lugar, você já deve ter ouvido falar do Triângulo das Bermudas. Mas para quem não sabe, são linhas imaginárias no Oceano Atlântico que abrangem Ilhas de Bermuda, Porto Rico, Flórida e Bahamas. Mas o que esse lugar tem de mais? Bom, ele é mundialmente conhecido por seus fenômenos sobrenaturais, como por exemplo o desaparecimento de navios, aviões que passam por lá. Os cientistas e todas as pessoas não sabem ao certo por que isso acontece. Tiveram alguns casos de que tiveram navios que estavam navegando por lá e de repente sumiram. E algum tempo depois foram achados e com as características muito bizarras. O navio estava com a aparência muito velha e de como se tivesse sumido há muitos e muitos anos atrás. Só que não tinha sido bem isso que aconteceu. E também alguns aviões que desapareceram por lá e depois foram achados no oceano. Bom galera, e se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like, se não gostou, vai deixando o like também. E se você gostou do canal, se inscreva aqui, esse é o nosso primeiro vídeo. E estamos aí, é nóis!